Amigos, acabou. Mais uma vez, estamos adiando o sonho do Hexa. E eu não sei que idade você que está assistindo esse vídeo tem, mas eu queria compartilhar uma memória minha de quando eu era criança, bem criancinha, e a gente brincava. E sempre que a gente ganhava uma brincadeira, a gente saía correndo e gritando, é tetra! Meio imitando o Galvão Bueno, acho que era tipo o nosso meme da época. E eu lembro de uma vez que eu falei isso e um amigo me corrigiu. Falou, agora não é mais tetra, é penta. Em 2002, quando o Brasil ganhou, eu tinha 6, 7 anos. Então a gente parou de usar isso, né? Parou de falar dessa maneira. Mas desde então, eu acredito que todos nós esperamos o Hexa, né? A Copa do Mundo é um evento singular para o brasileiro. Eu acho que nenhum outro país trata esse evento como o brasileiro trata. Nosso país é o país do futebol. Somos a única seleção com 5 títulos na conta que já participou de todas os eventos, né, todas as Copas. Então, nenhum outro país participou de todas as Copas. E nós esperamos em 2006, em 2010. Tivemos uma grande decepção em 2014, quando a Copa foi no nosso país. A gente pensou, agora vai, chegamos na semifinal e perdemos de 7-1. Depois em 2018. Em 2018 eu estava grávida da minha primeira filha. Em 2022 eu já tinha 3 filhos. E eu achei que seria legal começar uma tradição de assistir a Copa do Mundo em família. Então, no dia do jogo do Brasil contra a Croácia, eu fui para casa da minha mãe com os meus 3 filhos e assisti o jogo junto com meu irmão. E eu lembro que foi uma grande decepção para mim. E eu falei pro meu irmão, e continuei insistindo nos anos seguintes com ele, que eu não queria mais saber. O Brasil não consegue mais ser hexa, não dá esse time. Impossível. E é claro que toda Copa, eu imagino que vocês também, a gente fala isso, e na Copa seguinte a gente volta a acreditar. Agora em 2026 foi a primeira vez que eu assisti uma Copa realmente entendendo alguma coisa de futebol. Não sou perita, nem nada, né? Mas meu marido me ensinou uma coisa aqui, uma outra ali. Eu já sei o que é um impedimento. Antes mesmo de um gol ser anulado, eu já aviso. Estava impedido. Assisti alguns amistosos, assisti alguns jogos das eliminatórias junto com meu marido. Na verdade, eu nem sei quando tem jogo, né? Ele que assiste e eu acabei indo na onda assistindo junto. Assisti o amistoso contra a Croácia, vi o menino Endrick entrar e possibilitar 2 gols. E aí, quando a Copa começou, a gente teve o primeiro jogo contra o Marrocos. E para mim, o jogo foi uma grande decepção. Talvez vocês tenham visto a entrevista do Romário com a jornalista, né? A jornalista fala, que esse jogo foi uma decepção, esse empate tem sabor de derrota. Então a jornalista fala pro Romário, esse empate tem sabor de derrota. E o Romário fala, para quem não entende de futebol, vai ter esse pensamento aí mesmo. Eu que não entendo de futebol, entendo muito pouco, para mim esse empate teve sabor de derrota. Então eu comecei completamente desiludida. Nos dias seguintes desse jogo, eu tava rolando o feed no Instagram e apareceu um memezinho pra mim assim, a pessoa com a cara pintada e um quadrado de papelão pintado nas cores da bandeira, né? Então a cara dela virou a bola azul da bandeira e o papelão ao redor formava o restante. E tava escrito assim: eu percebendo que me preparei mais para assistir do que a seleção para jogar. Como eu já tinha passado alguns dias do jogo, pensei, não faz muito sentido repostar isso agora, né? Eu vou salvar para repostar depois do próximo jogo. Acontece que no próximo jogo eu achei que a seleção jogou muito bem. E no jogo seguinte também. E aí eu me deixei iludir, meus amigos. Eu fiquei muito iludida. Eu falava isso pro meu marido. Falava, eu estou muito iludida com o Hexa. E aí os meus feeds nas redes sociais começaram a virar tudo Copa do Mundo. No Instagram era meme de Copa do Mundo. Eu chegava no YouTube, tinha vídeo de análise de jogador e não sei o que. E, e eu montei uma tabela com todas as possibilidades da fase de eliminatórias, contra quem que o Brasil ia jogar. Aí jogou contra o Japão, que jogo sofrido. E aí depois que começaram as eliminatórias, a gente assistiu vários jogos.
além dos jogos do Brasil. Assistiu a Alemanha contra o Paraguai, assistiu o jogo da França, assistiu o jogo de Portugal, Croácia. E fomos acompanhando. E eu comecei a perceber que tinha uma coisa que esses outros jogos tinham, que os jogos do Brasil não tinham. Que era jogadores indo atrás da bola e roubando elas. Eu tinha a impressão que o Brasil só tinha posse de bola quando o outro time cometia algum erro. Ou seja, quando o outro time, sei lá, fazia um passe errado ou chutava para fora. E aí a posse de bola chegava no Brasil. Mas não tinha esse movimento de ir atrás da bola, correr atrás da bola, roubar a bola, sabe? Ir para cima. E o Brasil parecia que era tão difícil chegar na área para tentar fazer um gol. E foi justamente assim que foi o jogo da Noruega, né? O contrário disso tudo. Então, a gente assistiu a Noruega jogando e o Brasil não. A gente assistiu a Noruega passando a bola e os jogadores brasileiros só olhando, sem ir para cima, sem roubar a bola, sem ir para a área, sem fazer um gol. Apesar de terem tido alguma chance, eu me mantive esperançosa. Falei, daqui a pouco sai um gol, eles estão chegando. Daqui a pouco sai um gol. E aí acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, e o segundo tempo foi a Noruega com a bola e os jogadores brasileiros olhando. E aí depois a gente tomou lá os 2 gols do Haaland, e o Neymar entrou, fez um gol de pênalti e tal. Mas o resumo da ópera é que nós perdemos. E apareceu para mim alguns posts nas redes sociais falando sobre como é importante a gente aprender a perder, a gente aceitar as nossas derrotas, a gente entender que não vai vencer sempre. E isso tudo é normal. Só que a gente precisa entender, a gente precisa aprender com os nossos erros. A gente precisa aprender com as nossas derrotas. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perder sempre. Se a gente tem esperança de um dia ganhar, a gente precisa aprender com as perdas. E aí eu acho normal a gente olhar para o Bruno batendo pênalti, chutando na mão do goleiro e falar: acontece, só erra o pênalti quem cobra pênalti. Só erra o gol quem bate pro gol. E é verdade. Normal a gente olhar pro chute do Endrick pro gol e falar: acontece. A gente chuta e erra. Só precisava ter chutado mais para ter conseguido acertar mais, né? Um jogo de estatística. E normal. Realmente eu concordo com tudo isso. Eu acho que acontece. Mas eu acho que não dá para dizer acontece para um time que passa o jogo todo olhando o outro time jogar, que desperdiça tempo e que age de maneira passiva. E se você ainda não fez essa conexão, eu preciso te contar. Eu não estou falando sobre futebol. Estou falando sobre nós. Fala para mim. Você não acha de vez em quando, não olha para sua própria vida e não percebe que você está olhando todo mundo jogar e está só perdendo tempo? Você percebe essa passividade nas nossas vidas? Não falo só de você não, estou falando de mim também. Você percebe a gente vivendo de maneira passiva, só olhando os outros jogarem e vendo onde isso vai dar? A gente esperando só a bola cair no nosso pé para a gente poder jogar, em vez de correr atrás dela? Depois que esse jogo acabou, meu marido gosta de assistir uns comentaristas. E eu assisti com eles, bateu aquela tristeza, assisti alguns comentários e tudo. E aquele jogo ficou martelando um pouco pra mim. Fiquei triste, sim. Queria o Hexa, mas fiquei pensando sobre aquilo, pensando sobre a passividade dos jogadores. O comentarista que a gente estava vendo falando que nós precisamos de jogadores, vou parafrasear ele, mas com o espírito de nem ferrando que eu vou perder para a Noruega, nem ferrando que eles vão ganhar esse jogo. E olhando agora, eu queria ter gravado esse vídeo na segunda-feira, no dia seguinte após o jogo. Mas gravando agora na quarta, depois do jogo da Argentina, eu posso dizer, é o sentimento que os argentinos tiveram no jogo contra o Egito. Nem ferrando a gente vai perder para o Egito. Então, faltando 10 ou 20 minutos para o jogo terminar, o Egito está ganhando de 2-0 da Argentina. Mas esses jogadores falaram, nem ferrando a gente vai perder esse jogo. E eles meteram 3 gols em 15 minutos. 3 gols em 15 minutos. Viraram o jogo e venceram e passaram para a próxima fase. Esse é o sentimento que nós precisamos ter, meus amigos, na nossa vida. E eu me peguei pensando nisso. Cadê o meu sentimento de nem ferrando? Nem ferrando que as contas vão vencer e eu não vou ter dinheiro na conta. Nem ferrando que os meus filhos vão ser mal educados. Nem ferrando que eu vou aceitar viver a vida que me é imposta e não a vida que eu escolhi. Nem ferrando que vão escolher por mim a vida que eu vou ter. E pensando nesse sentimento de passividade, nessa não ação, nessa inação, eu me lembrei da parábola
Eu li inclusive ela na segunda-feira de manhã. Eu vou ler ela aqui para você. Para quem não conhece, essa é a parábola dos talentos. É uma história contada por Jesus. Ela diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, eu sou uma cristã protestante reformada. Não pretendo fazer teologia a partir desse vídeo. Tem ótimos teólogos explicando esse texto em detalhes. Não é isso que eu quero fazer aqui. O que eu quero é usar ele de analogia para as nossas vidas. Qual desses servos eu quero ser? A parábola diz que a cada um foi confiado conforme a sua capacidade. E, tendo observado as pessoas ao meu redor, a forma como as coisas funcionam, eu percebo que cada um de nós recebeu dádivas diferentes umas das outras. Eu percebo que eu recebi coisas que outras pessoas não receberam, nessa vida mesmo. Que outras pessoas receberam coisas que eu não recebi. Mas a cada um cabe a sua própria parte. E o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos. Eu não quero ser encontrada como servo mau e infiel. Que peguei aquilo que eu recebi e não fiz nada com isso. Eu não quero ser a pessoa que fica só observando, que enterra o talento. E aqui quando ele diz talento, talento é uma palavra, é uma medida que eles usavam na época, tá? Não quer dizer um talento literal, né? A palavra talento no nosso português, tá? É uma medida de peso que eles tinham na época. Mas eu não quero ser a pessoa que entrega isso, que pega isso que me foi entregue, enterra e deixa o tempo passar. Porque aqui o texto fala que depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou. Então veja, esse servo que recebeu 1 talento passou muito tempo sem fazer nada com esse talento. Eu não quero ser essa pessoa. Eu espero que você também não queira. Esse servo passou muito tempo perdendo tempo. E quando a gente perde tempo, eu não sei se vocês já pararam para fazer esse cálculo na cabeça de vocês, mas o tempo é uma medida de vida. O que é a sua vida? É o tempo que você tem disponível aqui. E cada tempo perdido é um tempo que não volta e é um pedaço da sua vida que você perdeu. Eu não falo isso de uma maneira para você olhar para trás e se sentir culpado e se martirizar pelo tempo que você perdeu até aqui. De olhar para sua vida e entrar numa certa depressão pelo tempo que você perdeu até aqui. Não é isso que eu quero com o que eu estou dizendo. O que eu quero é que você olhe daqui para frente. Ok, nós perdemos tempo. E é normal que a gente perca algum tempo, tá? A gente sabe que a gente vai perder, sei lá, 1/3 da nossa vida dormindo. É normal. São coisas que são necessárias. É necessário que a gente tenha algum descanso, um tempo improdutivo, vamos dizer assim. Então eu não estou falando sobre ser produtivo 100% do tempo, mas estou falando sobre parar de perder tempo deixando guardado aquilo que eu recebi. Então, meus amigos, o que a gente vai fazer daqui para frente com esse tempo, com esses talentos que nós recebemos, essas dádivas, esses presentes que nós recebemos? Talvez te faça bem olhar um pouco para trás e ver o tempo que foi perdido. Mas não se deixe afundar nisso. Concentre-se em o que eu vou fazer com o meu tempo daqui para frente e o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi daqui para frente. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu contexto. Eu
Sei que eu recebi muitas coisas. Eu olho para minha vida e percebo que eu nasci numa boa família, tivemos boas condições. Eu sempre fui muito bem na escola. Sempre tirei notas boas, sempre tive facilidade de aprender os conteúdos. Eu percebo que eu tenho uma certa facilidade em absorver algumas coisas. Tenho também uma facilidade de ensinar. Eu percebo que os meus amigos recorrem a mim quando eles precisam de alguma coisa. E eu me sinto grata por eles confiarem em mim dessa maneira, mas também uso isso como forma de perceber que realmente eu tenho algo para entregar. Já usei isso de algumas maneiras. Ajudei alguns amigos, já preparamos conteúdo para casais na igreja, já ensinei sobre teologia, já ajudei algumas pessoas ao meu redor, mas eu percebo que isso é tão pouco. Veja, o Senhor daqueles servos entregou para eles conforme a sua capacidade, é isso que está escrito. Cada um conforme a sua capacidade. Então, o tamanho daquilo que a gente recebe tem a ver com a capacidade daquilo que a gente pode fazer. E eu acho que eu tenho feito tão pouco com aquilo que eu recebi. E esse vídeo mesmo aqui é uma forma de começar a fazer algo com o que eu recebi. É uma reflexão meio aleatória, não tem, talvez você ache que esse vídeo não tem muito contexto, talvez não tenha mesmo, mas é uma forma de começar. Então eu quero começar a fazer alguma coisa. E às vezes é só o primeiro passo que a gente precisa dar. Esse é o primeiro passo que eu estou dando. Começando a fazer algo com o que eu recebi. Como eu estava dizendo, eu tenho muitas coisas boas na minha vida. Eu moro num lugar legal, a gente se mudou esse ano pro litoral, moramos numa região boa, num apartamento legal. Eu tenho um marido aqui. Essa foto aqui é de quando nós éramos noivos, estávamos para nos casar. Isso já tem 11 anos. Então, daqui 3 dias fazemos 11 anos de casados. Temos 3 filhos maravilhosos. Nossa vida é tão feliz, tão feliz. E eu entendo que a nossa vida não é feliz por acaso. Nós fizemos coisas que nos fizeram chegar até aqui. Eu precisei aprender e entender coisas que fizeram com que a gente tivesse a vida que a gente tem hoje. E eu quero muito poder compartilhar isso com outras pessoas. Muitas vezes eu olhei para pessoas ao meu redor e eu pensei, se ela apenas entendesse apenas isso, apenas aquilo, apenas esse ponto ou aquele outro ponto, a vida deles poderia ser tão diferente, poderia ser tão mais feliz, poderia ser tão mais satisfatória, poderia ser tão mais leve, poderia perder todo esse peso que essa pessoa carrega. Mas eu aprendi a não ser a pessoa que chega e aponta o dedo para as outras pessoas e tenta corrigir algo pelo que elas nem pediram ajuda. Então esse canal, esse vídeo é uma forma de tentar alcançar pessoas que querem ser ajudadas, pessoas que querem ter uma vida um pouco melhor, pessoas que querem melhorar seu relacionamento, pessoas que querem talvez aprender um pouco mais sobre a educação dos seus filhos, pessoas que querem aprender a traçar e alcançar objetivos, porque é o que nós temos feito. Nós temos alcançado muitos objetivos que nós traçamos, estamos traçando novos objetivos, eu até quero compartilhar sobre isso. Mas é isso que eu quero fazer aqui nesse canal. Se você estiver disposto, quiser saber um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isso, eu te convido a me acompanhar, a continuar acompanhando aqui. Eu pretendo trazer mais vídeos, não quero mais enterrar os meus talentos. Eu quero poder compartilhar eles na medida da capacidade que eles me foram entregues. Então fica aqui comigo, faça como eu também, né? Esse não é só um desabafo para mim, mas também um convite para você. Para de enterrar os seus talentos e começa a fazer bom uso do tempo que você tem e das dádivas que você recebeu, tá certo? É isso. Se você gostou desse vídeo, curte ele. É só para eu saber que faz sentido, que esse vídeo fez sentido, que esse conteúdo faz sentido para alguém. E é uma forma de eu saber se eu devo continuar fazendo isso ou não. Tá certo? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.